Ó, vamos lá então, ó. Tava scrollando aí o YouTube, apareceu isso aqui pra mim. Problema da Dunamis Farms. Eu não sei muito bem o que que é não, mas já escutei falar esse nome. Então nós vamos lá no nosso amigo aqui do Cristianismo e Afins, ver o que é essa Dunamis Farms de fato. Bom, pessoal, a verdade é que eu preciso ser bastante honesto com vocês, como eu sempre fui aqui nos vídeos, né, e tudo mais. E na semana passada eu postei um vídeo aqui onde eu teci alguns comentários aí a respeito de um grande ídolo, né, Não aqui vi da esse bolha vídeo, crente. mano. E muitas pessoas ficaram bastante irritadas com isso. As pessoas ficaram, tipo assim, saíram do sério por causa disso, denunciaram o vídeo, fizeram uma série de coisas e tudo mais. E depois eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? O que eu faço, assim? O que eu posso fazer? E aí eu decidi que o que eu vou fazer é hoje comentar a respeito de outro ídolo da bolha crente, porque é isso que a gente faz. O que que a gente faz? Faz de novo. Mano, faz de novo mesmo. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Aqui nesse canal, a gente pega os ídolos que você colocou aí no seu coração e basicamente a gente promove uma reflexão para aqueles desavisados, para aquelas pessoas que ainda não fizeram isso, tomarem cuidado e não irem Isso por esse mesmo, caminho. mano. Então hoje nós vamos comentar sobre a famigerada Dunamis Farm, o lugar onde você precisa gastar alguns milhares. Cara, ó, pelo que eu não conheço muito bem essa Dunamis Farms. Pelo que eu já ouvi falar, é um lugar onde você vai estudar pra ser missionário e custa muito caro. E é só isso que eu tenho de informação. de reais se você quiser se tornar um missionário. Então não adianta ficar É irritado só isso que eu comigo, sei eu sou mesmo. só um mensageiro, não culpe o jogador, culpe o jogo. E vem entender comigo como que esse movimento conseguiu colocar um novo conceito na cabeça das pessoas do que é fazer missões e obviamente eles estão cobrando por isso. Claro, né, mano? Se você está aqui hoje pela primeira vez, considere se inscrever no canal. Aqui nós fazemos comentários sobre a bolha crente, mas nós também promovemos reflexões, tem mini documentários aí. Tenho certeza que tem algum conteúdo aí que você vai curtir. Então se inscreve aí, dá essa força pra gente, deixa o like, dá uma olhada nos outros vídeos aí e vamos lá. Bom, pra você que não faz ideia do que eu tô falando, uma breve contextualizada. Dunamis Farm nada mais é do que um braço aí do Dunamis Movement, que é responsável aí pelo Descend, dentre outras coisas, e tem uma O certa resto eu não sei ligação não, só aí conheço a com uma farm tal de mesmo. Zion Church. É um movimento para-eclesiástico aí que tem a ideia de formar líderes para as 7 esferas. Na verdade, se trata de uma empresa que entendeu que se você criar experiências e conseguir se conectar com algum nicho, você vai conseguir explorar essas pessoas comercialmente. E olha, aqui eu preciso tirar o chapéu porque eles fazem isso muito bem, fazem de maneira magistral. E obviamente que isso tudo é embalado em sinais, maravilhas, entre aspas, poder de Deus. Não, mano, calma aí, ô meu amigão. Pô, não bota Haluca no teu vídeo não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não se mete com esse tipo de coisa não, meu irmão. Tá doido, filho. Cara, desde que eu apareci lá num vídeo que a Haluca fez de exposed com o Tio Gui, mano, larguei a Haluca de lado, filho. A Haluca lançou uma porrada de vídeo aí. Todo mundo faz react porque sabe que dá view. Eu largo pra lá, porque não teve uma boa repercussão pra mim aparecer no vídeo de Haluca, mano. E olha que eu nem tava no meio da treta. Ela só me jogou lá pra dizer que eu concordava com ela e nem foi verdade, editou a porra toda. E uma série de outras coisas que chamam bastante atenção dos cristãos aí desavisados que não gostam de ler a Bíblia. E eles são liderados pelo Teófilo Hayashi, que é um cara que é muito bom no que ele faz. Conheço, não tenho a mínima ideia de quem é esse cara. Isso que ele decidiu fazer, ele é muito bom. Seja lá o que for. A controvérsia se deu porque há meses atrás uma digníssima querida aí veio a público na internet falar que ficou assustada, né, com o valor que estava sendo cobrado ali, um investimento que precisava ser feito para fazer parte desse clubinho aí. Essa foi uma treta que rolou mais ali pelo TikTok. Se você não usa TikTok, provavelmente pode ser que isso não tenha chegado em você. E é por isso que eu estou aqui para comentar com você hoje. E causou muito espanto em algumas pessoas por conta do valor exorbitante que é cobrado para que você ative o seu chamado e se torne um líder global. Cara, assim, só pela estética do que eu tô vendo aqui nesse vídeo, nada mais, nada menos é uma forma de captar jovens ricos pra fazer parte dessa tal de Dunamis aí. E dizem que eles estudam pra ser missionário, né? Pra poder ser missionário aí em outros países, né? E cara, assim, eu participei, já fui membro de igreja que tinha missionários, né? Ser missionário não é fácil não, mano. O cara é mandado, tipo assim, ele já é mandado pra longe de casa, pra longe do seu país de origem, com um trabalho a ser feito.
Isso já custa uma grana. Aí tem estadia, no caso o cara, se for ficar muito tempo, tem um aluguel, né? Porque o maluco não vai ficar 1, 2, 3, 5 anos em hotel. Aí tem um aluguel, tem, pô, a pessoa se transportar ali pelo local, seja de ônibus, de táxi, de Uber, de carro, seja lá o que for. Tem alimentação, pô, tem todo um custo envolvido, que não é barato. E muitas das vezes, tipo, na igreja que eu frequentava, as pessoas eram mandadas para países que não veem o cristianismo com muito bons olhos. Então, assim, era mundo árabe, era Ásia, entendeu? Ninguém era mandado para Estados Unidos e Europa, não, filho. Os caras lá já são cristãos. A Europa é mais católica, os Estados Unidos é muito evangélico e tal. Mas na igreja que eu participava, onde eu era membro, ninguém era mandado para Estados Unidos e Europa, não, filho. Era só para perrengue, entendeu? Era para países da África muito pobres para poder fazer trabalho humanitário, entendeu? América Central, países para também muito pobres para poder fazer trabalho humanitário. Então, assim, essa estética que eu tô vendo aqui é nada mais, nada menos do que fazer toda uma experiência cult, psicodélica para jovens, para envolver eles. E eu duvido que esses malucos aí, a maioria não vai para Estados Unidos e Europa. Duvido. É só pra dizer que foi missionário em algum lugar, filho. Eu quero ver quem é que vai pra. Sei lá, mano. Assim. Eu acho difícil que tenha alguém que passa pela Dunamis Farms, que vai pra Marajó, que vai pra Amazônia, entendeu? Fazer realmente um trabalho. Muito mais fazer trabalho humanitário do que pregar o evangelho, entendeu? Porque, como Jesus disse, né, mano? Você tem que dar abrigo ao desabrigado. Alento às viúvas, né? É, consolar o que se encontra em cárcere, enfim, mano. É o trabalho que Jesus fez, né? Que diz muito mais do que você só pregar a Bíblia. Que vai dominar as nações e que vai tocar todas as nações da terra. Olha que legal. E que vai orar e que vai ser isso e aquilo. Cara, a edição desse moleque do Cristianismo é Afim, meu irmão. É um bagulho incrível, mano. Parabéns, e maravilhas irmão. vão acontecer e Deus vai te usar e vai ser uma loucura. Obviamente, muitas pessoas vieram defender, né? Eles gostam de defender os ídolos deles, as organizações que eles fazem parte. E muitas pessoas fizeram aí um contra-ataque a essa menina que expôs ali a opinião dela em achar esse valor muito exorbitante. E muitas pessoas gravaram conteúdo dizendo que, porque é um ano de estadia, porque tem muitos custos, porque tem isso e tem aquilo, e tem os trabalhadores, e tem isso, e etc, etc, etc. E eu acho impressionante. Os trabalhadores, gente, eu acho muito difícil que não, durante a seu 1 ano de estadia lá, não seja você que muitas das vezes que pagou, sei lá, eu sei o que, 10 mil, 15 mil pra estar lá na Dunamis Farm, não seja você que seja voluntário, que fica lá trabalhando, varrendo, limpando, lavando, né? Eu acho difícil que não seja isso. Mano, uma força que as pessoas empregam pra se defender, pra defender. Cara, no fundo, se você sabe que não tem nada de mal nessa parada, se você acha que é injusto, alguém tá falando algo sobre isso, segue tua vida, mano. O que isso vai mudar na sua vida? Você não tá lá dentro, você não acredita, você não acha que as coisas que são feitas lá são realmente coisas que vão impactar uma nação e mudar a vida, a expectativa das pessoas, é uma série de coisas, e etc, etc. Pô, e tudo. Eu queria ver, na moral mesmo, eu queria ver alguém. Eu acho que eu não tenho mais idade pra estar na Dunamis Farm, né? Mas eu queria ver alguém que, tipo assim, se inscreve, paga, para estar na Dunamis Farm, pra estar em qualquer congresso desses aí de igreja que é muito uau, tipo, Lagoinha, Novos Caminhos. Aqui, porra, aqui perto de casa tem igreja preta pra cacete agora, né? Igreja de parede preta pra caralho. Eu queria que alguém fosse lá, pagasse e fizesse tudo, eu vou participar e tal. E ficasse por dentro mostrando como acontece de verdade. Entendeu? O dia a dia, não é só o que a rede social da Dunamis quer mostrar, não. Eu ia dar um valor pra cacete pra essa pessoa, meu irmão. Que essa empresa promove, então segue a sua vida. Se você tem o ímpeto de se defender porque você acha que você precisa, você sabe, no fundo do seu coração você sabe que esse bagulho não tá certo.
Vamos agora refletir um pouco e pensar. Eu vou contar uma experiência pessoal para vocês e aí vocês façam o seu próprio julgamento sobre essa questão toda e aí você pode deixar a sua opinião aí nos comentários que eu vou estar lendo. Vamos lá, a igreja que eu me converti tinha lá seus problemas, obviamente, mas era uma igreja que atuava. Porra, a igreja do GTA, mano. Esse moleque, depois se vocês não viram ainda, procura. Os canais do pastor do GTA. Eu não sei o nome dele, cara. Desculpa, irmão, a minha falha de caráter, mas eu não sei teu nome. Porra, esse moleque é muito bom, meu irmão. Cara, o que ele faz dentro do GTA, eu não sei nem se ele é cristão de verdade, mas a bolha que ele montou de cristãos no GTA é muito bom de se assistir, gente. Pesquisa pra vocês verem. Em missões. Só que a lógica em que as igrejas que atuavam em missões antigamente tinham, era uma lógica totalmente diferente dessa que a gente tem visto por aí. Basicamente, se você é um cristão, você tem que pregar. Onde você tiver é um campo fértil para que você pregue. Mas existem as pessoas que são vocacionadas para irem a um determinado local, a um determinado lugar, seja ele onde for no mundo, para pregar. Essa pessoa é vocacionada para isso. O que seria uma pessoa vocacionada? É a pessoa que tem vocação para aquilo. Portanto, independente da intempérie ou circunstância em que ela esteja lotada, ela vai fazer isso. Ela vai pregar, seja na dificuldade, seja na perseguição, seja aqui no Brasil, que é de boa de pregar, você pode pregar livremente, o país te oferece tá isso. Seja passando fome, seja não tendo um teto para você ficar. Essa pessoa que é vocacionada, ela vai fazer, ela vai cumprir essa missão, independente do que estiver acontecendo. E o que essa igreja fazia? Eles entendiam quem eram essas pessoas vocacionadas para esse campo missionário e eles enviavam essas pessoas e davam suporte para essas pessoas. Eles não cobravam 14 mil reais de uma centena de jovens e adolescentes e colocavam eles todos dentro de uma casa, prometendo capacitá-los para depois enviá-los. Mas sim, eles enviavam e eles davam suporte para esses missionários que estavam no campo. Essas pessoas que iam para esses lugares, eles eram mantidos financeiramente pela igreja. Existia uma oferta especial que as pessoas davam para manter esses missionários e era assim que eles viviam. Obviamente que a vida deles... É exatamente assim que era na igreja presbiteriana onde eu frequentava. A gente tinha lá há mais tempo, assim, como missionário, né? Mas que eu me lembro, assim, que era um casal, que era Leonardo e... Eu não vou me lembrar o nome da esposa do rapaz. Mas era o Leonardo e sua esposa, que eles eram missionários no mundo árabe ali, também não vou saber o país. Mas assim, a gente, acho que era Cecília, Leonardo e Cecília, alguma coisa assim. E a gente, tipo assim, a igreja, né, um conglomerado de igrejas, né, não era só a minha igreja, algumas igrejas se juntaram e pagavam a estadia deles lá no país, tipo, aluguel, alimentação, se precisasse de carro, o que eles precisavam para sobreviver naquele país e fazer o trabalho acontecer, era pago por algumas igrejas, dentre elas a que eu frequentava. Quando acontecia da igreja não conseguir arrecadar o valor necessário mensal para manter eles lá, aí sim a igreja abria para os membros e falava: gente, ó, a gente precisa de fazer aqui vocês façam uma oferta do coração de vocês, o quanto for, para a gente manter lá o casal nesse país e tal. E aí era aberto para a igreja fazia lá a oferta para esse propósito de manter eles lá. Enfim. O que eu penso a respeito desse tal de Dunamis Farms, que eu só sabia o nome e imaginava mais ou menos o que era. Cara, nada mais nada menos é você angariar jovem para a igreja e ganhar dinheiro em cima disso. E aí, beleza, eu já falei o que eu penso nesse vídeo, você já sabe. Agora vamos botar o outro lado da moeda. O porquê que esse montão de jovem vai pra Dunamis Farms, cara? Pra mim é muito simples. Pertencimento. Cara, jovem tem um problema muito sério de aceitação. E aí, quando ele se vê dentro de um grupo com, sei lá, quanto deve ter na Dunamis Farms? Centenas, milhares de pessoas, depender do tamanho lá da fazenda, né? Farm é fazenda, dependendo do tamanho da fazenda lá, deve ter uma pancada de jovem lá, milhares talvez. Você ser parte de milhares
E aí dentro de milhões que são os jovens cristãos, né? Você poder dizer eu fiz parte da Dunamis Farms, né? Tem alguns, alguns benefícios na cabeça desse jovem. Número um, eu consigo pagar para ser da Dunamis Farm. Ou seja, eu tenho dinheiro. E se qualquer lugar que eu chego, qualquer igreja que eu chego sei lá, com 20 anos aí dizer, pô, eu fui missionário da Dunamis Farms, ou eu sou, né, a partir do momento que a pessoa se forma, não sei se forma ou não, eu sou um missionário que fez parte ali da preparação da Dunamis, sabe que essa pessoa previamente tinha dinheiro. Ah, Igor, mas com certeza tem aquele cara que vendeu bala no sinal, que, pô, pediu dinheiro emprestado pra família, que fez o corre dele pra juntar o dinheiro pra estar lá pelo sonho. Tem, mas não é a maioria. A gente sabe que não é. Com certeza tem também aquele pessoal que foi mandado pela igreja pra ir pra Dunamis Farm. Com certeza também não é a maioria. Cara, vou botar aí, vou ser generoso. 80% de quem passou ou passa pela Dunamis Farm com certeza tá pagando do bolso do próprio bolso ou do bolso do pai. É isso. Eu acho dificílimo ser o contrário. Se for o contrário, eu venho aqui e falo, mas acho difícil ser o contrário. Número 1. Número 2. Existe o status de você ser um selecionado do Dunamis Farms. Com certeza existe. Pô, eu acho difícil que não exista. Então, assim, você chegar num grupo missionário onde um fala, pô, eu senti no meu coração o desejo de ser missionário, cheguei no meu pastor da igreja, a gente viu como é que fazia, tal, não sei o que, ele me mandou pro país tal, 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 pra fazer trabalho missionário, trabalho humanitário, tal, e eu sou um missionário. Chega o outro e fala, pô, eu sou um missionário porque eu acho isso, isso e isso, quero fazer o trabalho de Jesus andando por aí, e eu vou de igreja em igreja, sendo missionário naquela cidade que a igreja tá. Aí chega o cara e fala assim, pô, eu sou um missionário formado pela Dunamis. Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Europa pregar, eu fui para a África, eu fui para a Ásia, eu já fui para 50 países pregar pela Dunamis. Entendeu? Esse jovem, ele já se sente superior. E, mano, aí eu vou falar com causa, eu vou falar com propriedade de causa. Se sentir superior dentro de uma igreja é bom pra cacete, meu parceiro. É muito bom. Você se destacar dentro daqueles que se acham destacados é muito bom, parceiro. Eu falo isso que eu era pregador com 11, 12, 13 anos. O pessoal da igreja já se achava pra cacete, o superior, o ser superior da humanidade, porque tava na igreja. E eu era pregador com 11 anos, ou seja, eu era super superior. Pô, isso é bom pra cacete pro ego. Não dá pra negar que é. Então, assim, pra mim, esse bagulho da Dunamis é nada mais nada menos do que você trabalhar o ego inflado do jovem que tem problema de aceitação e quer se destacar de alguma forma e você vende pra ele, ó. Aqui você vai ter um grupo que te entende. Aqui você vai ter pessoas com o mesmo propósito que você, que é ser missionário. Aqui você vai fazer amizade, aqui você vai ter amigos para a vida inteira, você vai fazer vínculos aqui para tua vida inteira de gente que pensa mais ou menos igual a você. Ou seja, não vai ter tanta dificuldade assim de você socializar. Aqui você vai ser um destaque dentro da sociedade. Você vai fazer um trabalho que vai fazer a diferença. Que você poderia fazer sendo missionário sem passar por aqui. Mas você passando por aqui, você vai fazer esse trabalho e esse trabalho vai ter mais valor porque você vai carregar o nome da Dunamis. Tudo isso só por 14, 15 mil reais. Pô, o cara que tem grana, irmão, pra quem tem grana mesmo de verdade, 14, 15 mil reais pra ele fazer o filho dele se sentir especial de algum jeito, é dinheiro de troco mesmo. Então, pra mim nada mais é do que isso tudo aí, brother.
não era de luxo, de glamour, de postando no Instagram toda hora que você tá fazendo missões, sei lá em que canto do mundo, mas eles tinham ali o básico pra eles viverem, pra eles cumprirem com a missão deles. E como eles eram vocacionados a isso, eles cumpriram. E era muito interessante, porque tinha um culto de missões na terça-feira e sempre que a gente participava desse culto, vez ou outra tinha um missionário lá e eles estavam lá contando os testemunhos das coisas que Deus era estava só fazendo por perrengue aí no mundo afora. Eu me lembro de uma vez ser muito impactado por ter visto um missionário que estava na Itália contando vários problemas que eles tinham lá na Europa, mas que eles estavam perseverando lá e que o evangelho estava avançando lá também. E aí, quando se inverte essa lógica, surge aquela parada que é algo que eu já falei aqui, que as igrejas têm feito muito, que é criar um problema para vender a solução. Eu não vou de maneira nenhuma pegar o dinheiro da igreja e mandar alguém para algum lugar do mundo para pregar e vou manter essa pessoa lá financeiramente, porque o dinheiro da igreja eu vou aproveitar para outras coisas, como, por exemplo, colocar aqui, sei lá, um telão de 70 polegadas. E há cerca de uns 10 anos atrás, mais ou menos, esse negócio de missões, ele virou raio. As pessoas começaram a se interessar muito por isso, porque, cara, é uma parada muito altruísta, você deixar a sua vida de lado um pouco pra ir servir e pregar pra outras pessoas. Isso é algo que, tipo assim, com certeza a pessoa se sente mano, muito assim, altruísta. A pessoa... O cara que é missionário de verdade, né? Não é missionário fajuto. O cara que é missionário de verdade, ele larga muita coisa pra trás, às vezes, pra poder cumprir o trabalho que Deus deu pra ele, mano. E eu não julgo isso não, entendeu? Só que eu acho que aí vem é o que o pessoal fala, né? Os vendilhões da fé. Aí vem os vendilhões da fé, mano. Que se aproveitam de qualquer mínima brecha que eles conseguirem pra angariar a grana, mano. E só isso. Os caras só querem farmar dinheiro, nada mais, entendeu? Não tô dizendo que esse é o caso da Dunamis. Mas me parece. se sente muito útil, assim, na sociedade, né? E isso virou hype. E o que vira hype, o que a igreja faz? A igreja monetiza, óbvio. E aí, já com essa lógica invertida, várias pessoas que nem são vocacionadas, pessoas que quiçá são cristãs, começaram a ser envolvidas nessas escolas de missões, que eu nunca vi uma escola de missão que cobre barato. Não tem. E aí, obviamente, que eles vão justificar que tem os custos, que, você precisa comer, você precisa reinar, e tem que ser feito tudo com excelência. Essas conversas todas aí que essa galera da bolha crente gosta de falar. E aí, de fato, sim, o custo fica alto, porque a gente vive no Brasil, que é um país que tem um governo horrível, onde basicamente tudo é caro, tudo custa muito caro. Então, sim, para você manter pessoas dentro de um lugar durante um longo período de tempo tem um custo alto, sim, isso é verdade. A pergunta que fica é, tem necessidade? Precisava? Eu digo, não precisava. A pessoa que mal aprendeu a servir dentro de casa, a pessoa que mal aprendeu a servir dentro de uma comunidade, ela nunca vai estar preparada para servir em lugar nenhum. Lugar nenhum. Mas se você acha... Aí é que eu te falo, e a mesma coisa que eu falei a respeito do pastor da We Are Reino, eu vou falar desse maluco da Dunamis. Eu acho que esse aqui que tá assinando o livro é o tal do Hayashi aí, que é o líder da parada. Mano, quantos anos esse maluco deve ter? Esse maluco deve ter o quê? Eu vou botar aí, sendo generoso, ele tem entre 35 e 40, tá? Ou seja, ele estaria ali perto da idade que eu tenho 31. Brother, quando você faz uma coisa voltada para jovens, não importa a sua idade, você tem que ser o Chaves, irmão. Você tem que ser o velho que se veste de adolescente. Entendeu? Ah, Igor, mas você tá falando o quê? Você é velhão e usa boné pra fazer teu vídeo. Isso aqui tem um propósito, irmão. Você nunca vai me achar na rua de boné. Tá bom? Lindo. Mas aí, tipo assim, os caras tem que ser esse personagem jovem, Chaves, a vida inteira. Porque esse é o público que ele quer atingir, mano. Ele tem que andar na rua quando ele achar alguém, quando algum jovem achar ele tem que estar vestido de jovem. E aí, mano, eu acho isso muito, muito, muito engraçado, pra não dizer o mínimo. Eu acho engraçadíssimo. Quando eu vou na rua e eu vejo um maluco velhão, vestido de adolescente, de jovem, com uma roupa que, tipo assim, é uma roupa que meu irmão de 20 anos usaria, eu falo, cara, tem alguma coisa muito errada na cabeça desse cara, mano.
que é ok, se você acha que deve dar seu dinheiro pro Síndrome de Theophilo Peter Pan. Hayashi, beleza, mano, vai lá. Eu não tenho nada pra dizer pra você, mas o que eu posso dizer para as pessoas que estão me ouvindo aqui com atenção é, em primeiro lugar, você está em um terreno bastante fértil. O Brasil não foi evangelizado. O Brasil tem muitos evangélicos, que hoje ser evangélico é hype, é bacana, é interessante, Claro, mas além dos rincões desse país gigantesco que sequer ouviram falar de Jesus Cristo, o que nós vemos na prática é que esse volume muito grande de evangélicos não tem impactado a sociedade de forma nenhuma. Então, no ambiente de uma empresa que cobra 14 mil reais para prestar um serviço, é óbvio que a quantidade vai contar muito em detrimento da qualidade. E aí, obviamente, pode ser que você seja uma pessoa vocacionada para fazer missões em outros lugares do mundo que também precisam que existam pessoas lá pregando. A primeira... E outra, tá? Isso se eles não chamam uma porrada de, tipo assim, a escola para missionários para pregar a palavra de Deus em outros países, em outros locais. Você é vocacionado demais, irmão. Você vai ser o cara que vai pregar a palavra da Dunamis e vender que nós somos uma ótima escola de missionários. E aí cada um que você botar aqui dentro, você ganha um cascaiozinho, uma comissão. Pô, isso deve ter pra caralho, mano. Duvido que não tenha. coisa que você precisa perder é esse seu senso de protagonismo. Ninguém precisa de você pra nada. Você não tem importância nenhuma num cenário global. Eu sei que nós somos um país que foi colonizado evangelisticamente, que recebeu missionários de outros países, e hoje pode parecer muito lindo o discurso de que antes nós recebíamos e agora nós enviamos. Mas se você precisa de uma empresa pra promover isso, ou se você tá nesse rolê só por causa do hype, tu não entendeu nada, mano. Sinto muito. Que Deus tenha misericórdia de nós e não deixe que vivamos pelo hype, mas que sim, experimentando da graça do seu espírito, e que nós consigamos entender qual que é a vontade dele pra nossa vida. Uma coisa que eu tenho certeza é que não é que você... Assim, ó, uma dúvida que eu tenho, por exemplo. Beleza, a pessoa tá ali na Dunamis, pagou uma grana do cacete pra poder ser um missionário. Ah, aí ali apareceu que a menina vai pra Portugal. Quem paga a estadia dela em Portugal? É a Dunamis que paga? Porque aí, mano, aí pra mim muda o jogo. Calma, aí pra mim mudou o jogo. Porque se eu vou entrar numa escola por 14, 15 mil, 20 mil, e aí eu passo um ano lá comendo e bebendo de graça. De graça, né? Pô, tu gasta mais do que 15 mil reais de comida na tua casa por ano, irmão. Desculpa, você gasta. Luz, energia, água, aluguel, tu gasta muito mais de 15 mil. Então tu vai pagar 15 mil pra tu ficar lá estudando, comendo, bebendo. A não ser que os caras façam jejum o ano inteiro, mas não dá, né? E aí no fim das contas você se forma, né? E quando você se forma, eles te mandam pra Portugal, como o caso dessa menina aí. Se a Dunamis está pagando a passagem pra Portugal, a estadia em Portugal e todo o necessário pra que ela sobreviva em Portugal, alimentação e tal. Aí ficou barato, hein? Aí ficou barato. Aí o jogo mudou pra mim. Mas, pô, a gente sabe que eu tô fazendo uma brincadeira, não é isso que acontece, né? Não é. Com certeza ela pagou dinheirão pra estudar. Agora vai pra Portugal, tipo assim, te vira, vai embora, te vira. Leve o nome da Dunamis, faça o trabalho. Mas, ó, tchau, vai pra Portugal. No máximo, tá aqui a passagem. Chegou lá, te vira. Gaste alguns milhares de reais pra entender quem você é, ou pra se formar um líder e etc. Beleza, mano? Reflete um pouco mais nessa Bíblia, nessa palavra aí. O segredo tá aí dentro, beleza? Obviamente que você pode discordar de tudo que isso aqui que eu tô falando, é um direito seu, eu só não me Direito importo. seu, Até pô. o próximo vídeo, valeu. Ele é muito bom, cara. É isso, rapaziada. Se você gostou desse like, não esquece. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Tu já foi da Dunamis? Se tu já foi da Dunamis, me refuta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Valeu, falou, fui.